Primeira carta de Pedro, capítulo 1. Nós vamos ler um trecho um pouquinho mais longo que de costume. Eu vou ler do verso 3 até o verso de número 25. As crianças podem sair para o seu culto enquanto nós lemos a palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor, herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo o tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória, honra, quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não o tendo visto, vocês o amam, e apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias para as quais apontava o Espírito de Cristo que neles estava, quando lhes predisse o sofrimento de Cristo e as glórias que se seguiriam àqueles sofrimentos. A eles foi revelado que estavam ministrando, não para si próprios, mas para vocês, quando falaram das coisas que agora lhes foram anunciadas por meio daqueles que lhes pregaram o Evangelho pelo Espírito Santo enviado do céu, coisas que até os anjos anseiam observar. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para a ação, sejam sóbrios e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos, vocês também em tudo o que fizerem. Pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida por seus antepassados, mas pelo sangue, pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Agora que vocês purificaram as suas vidas pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros de todo o coração. Pois vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus viva e permanente. Pois toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa é a palavra que lhes foi anunciada. Amém. Glória a Deus. Só esse texto lido já
dispensaria até comentários, tão claro e magnífico que é este texto. Mas eu quero ainda, esta noite, pensar um pouquinho com vocês sobre esse texto maravilhoso. Vamos orar mais uma vez. Graças te damos, ó Pai, pela tua palavra tão linda, poderosa, maravilhosa, majestosa, lida esta noite. A tua palavra é a verdade. E nós estamos fundamentados na revelação da tua palavra. Estamos fundamentados em Cristo Jesus, o Logos, o Verbo eterno, que se fez carne e habitou entre nós. Deus amado, que esta palavra venha falar ao nosso coração esta noite, através das explicações, que o teu Espírito Santo nos dê entendimento, sabedoria, iluminação da tua palavra, para aplicarmos na nossa vida diária a graça e a revelação de Deus. Que seja assim em nome de Jesus. Amém. Irmãos, essa noite eu quero falar sobre a grandeza da nossa salvação. Creio que é importante pregar sobre esse tema, uma vez que nós estamos sendo sempre, nós cristãos, alvos de ideologias e até mesmo teologias que têm o objetivo escuso, obscuro, porém venenoso, de destruir a verdade cristã. Eu quero começar perguntando: você tem a salvação? É uma pergunta muito simples. A resposta poderia ser muito simples, porque todos nós que cremos em Cristo Jesus, que temos a Cristo na nossa vida, que fomos lavados, purificados, redimidos pelo sangue de Cristo, temos a salvação. O que significa dizer que temos a salvação? O que envolve quando nós dizemos que nós somos salvos? Eu penso que a salvação não é algo simplista. A salvação não é algo que possa ser definido de forma breve. Na realidade, a salvação inclui vários elementos. Talvez seria impossível esta noite a gente elencar todos os elementos que constituem a salvação de uma pessoa. Mas eu gostaria com você de pensar em nossa salvação a partir do texto lido, esta deslumbrante descrição de Pedro nesse texto que nós lemos. Eu gostaria de refletir sobre o que envolve quando nos referimos à salvação. Quando falamos sobre a salvação, o que isso denota? O que isso engloba? A que isso se refere? 4 aspectos muito simples, porém muito amplos, que eu gostaria de tratar esta noite. Primeiro, salvação envolve regeneração. Salvação envolve regeneração. O texto que nós lemos hoje
nos versos 3 até o verso 5 diz: conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular ou perder o seu valor, herança guardada nos céus para vocês, mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. É interessante porque aqui a gente fala de uma salvação presente a partir da regeneração, mas a gente também fala de uma salvação futura que está prestes a ser revelada. Me parece que a salvação tem esta amplitude de falar sobre a realidade presente no dia de hoje, que de alguma forma afeta estruturalmente, fundamentalmente, a minha pessoa hoje, a minha vida hoje, mas essa mesma salvação, ela tem uma amplitude que se estende para o futuro, que fala de uma realidade na eternidade que se aproxima a cada dia que passa de cada um de nós. Falando da salvação no hoje, nós temos a realidade da regeneração. Aqui Pedro nos diz que ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder-se, ou perder o seu valor. Herança essa que está guardada nos céus, para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus. Então a salvação e a base da salvação é aquilo que a gente chama de regeneração. Os termos são importantes. A gente tem uma tendência no nosso século de desprezar os termos. E isto é uma estratégia ideológica maligna que atingiu a nossa sociedade como um todo. Porque o primeiro passo é o desprezo pelo termo em si. Esse passo busca um outro passo, que é a mudança do significado dos termos. Filosoficamente, se você olhar para a realidade das ideologias filosóficas nas nações, se percebe que eles evoluíram, passaram de um desprezo pelos termos para uma total modificação do significado dos termos. Isso faz parte da pauta política ideológica por exemplo, do marxismo. Quando você começa a bombardear os termos, até desprezando-os, e depois reconstruir esses termos com outros significados. Bom, não vou me deter nisso, senão a gente vai ficar aqui 4 horas só falando sobre esta realidade. Mas caberia aqui, talvez, uma reflexão mais profunda um outro dia sobre isso. Eu disse isso porque estava falando do termo regeneração. O que é regeneração? O termo em si significa
gerar de novo, isso no original também. Gerar outra vez. Criar outra vez. Então, salvação envolve recriação. Salvação envolve gerar novamente. Isto é absolutamente fundamental e importante. Por quê? Porque alguém que foi salvo, e só pode ser salvo se ele é recriado, se ele é gerado de novo. Por isso a gente chama de regenerado, gerado outra vez. Algumas pessoas, às vezes, tentam afirmar e reafirmar o seu pecado com a seguinte frase: Deus me fez assim. Eu nasci desse jeito, então eu não posso fazer nada. Eu fui feito dessa forma. Eu sou explosivo assim porque Deus me fez assim. Eu nasci explosivo assim, vou ser assim. Eu tenho essa tendência efeminada porque Deus me fez assim. Eu nasci assim, vou ficar assim para o resto da vida, porque eu nasci dessa forma. Ora, alguém pode realmente ter nascido com algumas complicações, e na verdade, todos nós nascemos em pecado. Então, todos nós nascemos errados de alguma forma. Uns nasceram errado de uma forma, outros nasceram errado de outra forma. E não foi Deus que nos fez errado. O nascimento errado é devido ao pecado no mundo. Não o pecado individual da pessoa que nasce, mas o pecado no planeta que afetou tanto a natureza quanto o ser humano, que é parte da natureza. Então as pessoas nascem sim, muitas vezes carregando genes pesados e hereditariedades pesadas de comportamento. Às vezes é isso. Você tem 2 filhos e percebe que às vezes é dado o mesmo tratamento para os 2 filhos, mas um tem uma natureza mais quieta, o outro tem uma natureza mais nervosa, explosiva. É verdade, pode acontecer. Existe o comportamento adquirido pelo meio em que se vive, e existem também elementos que vêm de uma gestação e que estão influenciando. É verdade, umas pessoas nascem com uma tendência mais assim, outras mais de outro jeito. Mas isto não vem ao caso na salvação. Uma vez que na salvação, para ser salvo, todos nós precisamos nascer outra vez. Então, com as coisas que você nasceu, que eram contrárias à vontade de Deus, e isso não foi Deus que te fez assim, mas a influência do mundo e do pecado sobre a sociedade, e sobre o ser humano e sobre a natureza, lançou estas realidades. Uma vez que você nasceu, seja lá como foi que você nasceu, todos nós precisamos renascer. E não é voltar ao útero da mãe, porque reencarnação não existe, já que a Bíblia diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez, e depois disso vem o juízo. Ninguém morre e depois nasce outra vez num outro corpo, em outro lugar, e depois morre, e graças a Deus que não é assim que acontece. Porque se nós já cometemos uma quantidade X de pecado em uma vida aqui, imagine vocês se a gente vivesse 10 vidas aqui. A quantidade de pecados ia multiplicar por 10. Então todos nós nascemos uma vez, mas
agora, em Cristo, nós somos gerados de novo, regenerados, nascidos outra vez. Então, ninguém pode dizer, não, eu sou assim porque Deus me fez assim e ponto final. Eu digo, é verdade, você é assim, não porque Deus te fez, porque você pode ter nascido com essas tendências, mas se você, ou eu, ou qualquer um de nós, não passar por uma nova geração, onde Cristo vai nos gerar em uma nova criatura, segundo a palavra, o poder e a ação do Espírito Santo, não há salvação para quem quer que seja. Todos precisam passar por uma geração de novo. Sim, exceções, claro. Alguém que nasceu e acabou de nascer e morreu. Alguém que morreu no útero da mãe. Alguém que se converteu a Cristo na hora da morte, não teve tempo de passar pelo processo de regeneração do Espírito. Isso, a morte de Cristo, o sangue de Cristo, vai atingir esta pessoa. Mas eu não estou falando de exceções, estou falando de vocês, de nós que estamos aqui vivos, que temos uma certa idade de consciência e que sabemos o que estamos fazendo. Nós necessitamos, todos nós, de passar pelo processo da regeneração, porque Jesus disse a Nicodemos que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode nem ver, nem entrar no reino de Deus. Então o renascimento é algo fundamental e necessário. Eu acho que nós cristãos, nós perdemos muito tempo tentando discutir filosoficamente com as pessoas se fulano nasceu assim, se não nasceu daquele jeito, se esse tinha essa característica ou não tinha, ou a outra era assim. Isso aí nós perdemos tempo discutindo isso, quando a palavra de Deus está nos dizendo aqui que não interessa como você nasceu, o que interessa é que você, seja lá quem for, como nasceu, onde nasceu e quando nasceu, você precisa nascer de novo para entrar no reino dos céus. Esta é a realidade pura e clara da salvação. A base da salvação é a regeneração. Salvação envolve recriar, gerar novamente. E isso acontece motivado pela grande misericórdia de Deus. O texto diz que é pela sua e conforme a sua grande, não é pequena, misericórdia de Deus. Se fosse pequena não atingiria nós, mas é grande. A grande misericórdia de Deus. Só pode ser salvo quem foi regenerado, quem foi gerado de novo. E essa regeneração vem a partir da compra pelo sangue de Cristo da pessoa. Nos versos 18 a 20 ele diz, pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata e ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver que lhes foi transmitida por seus antepassados. Então, a hereditariedade é vazia do ponto de vista da salvação. Mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da fundação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Então a salvação envolve regeneração, mas essa regeneração começa com a compra da pessoa pelo precioso sangue de Cristo. Vocês foram comprados pelo precioso sangue de Cristo. Quando somos regenerados, é porque fomos comprados pelo sangue de Cristo e redimidos e resgatados e tirados da nossa vã maneira de viver que nós herdamos de nossos antepassados. Então, quem foi comprado
quem foi salvo foi regenerado, quem foi regenerado foi comprado por Cristo. E essa regeneração vai produzir em nós a esperança. O texto que lemos diz que ele nos regenerou para quê? Para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. E mais do que isso, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor, herança guardada nos céus. Então, salvação tem a ver com regeneração, salvação tem a ver com compra, salvação tem a ver com esperança, porque fomos regenerados para uma esperança, não a esperança terrena que murcha com o tempo, não a esperança terrena que é vazia, mas a esperança viva, uma esperança que não morre dentro de nós, porque Ele nos regenerou para uma herança, não herança financeira que a gente recebe aqui na terra e que aqui se finda, mas para uma herança guardada no céu para todos nós. Salvação fala de céu, fala de herança, fala de esperança, que os regenerados, comprados pelo sangue de Cristo, têm muito forte em suas vidas. Eu sei que muitas vezes se é pregado um evangelho que não se fala de céu, mas a verdade do evangelho é a verdade que fala do céu, sim. E Pedro diz que a nossa esperança está guardada na nossa herança que está guardada no céu. É uma coisa que se desfruta aqui, mas é algo que está tão intimamente, tão intrinsecamente ligada ao céu, que Paulo chega a dizer, nós já estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Veja a força que tem a salvação. A salvação tem uma força de entrar no espaço e no tempo, sair de uma dimensão eterna, entrar em uma dimensão temporal, modificar essa dimensão temporal, arrancar uma pessoa da perdição em que ela estava envolvida, enroscada, transformar a realidade dela, fazer com que ela viva uma realidade ainda temporal, mas tão ligada ao eterno, que nesta ligação há um transporte. Ao mesmo tempo que você está aqui, já está assentado com Cristo nas regiões celestiais, e ao mesmo tempo que está assentado com Cristo nas regiões celestiais, ainda está aqui na terra, e estando aqui na terra, o teu coração está lá no céu, e o teu coração estando lá no céu, as tuas ações estão aqui na terra, mas a tua mente está lá no céu, mas a tua vida, por enquanto, está aqui na terra. Percebem a força que tem a salvação? Não é algo filosófico, não é algo de uma realidade metafísica, distante. É algo real que invadiu a nossa esfera presente. Na salvação, o eterno invadiu o temporal, transformou o temporal e arrancou pessoas que estavam presas ao temporal e lançou-as no eterno e ao mesmo tempo manteve elas no temporal. Isso é maravilhoso. Eu nem sei como explicar isso, poderia ficar aqui tentando elucubrar sobre esta realidade um mês inteiro com vocês, para depois o Luiz Fernando fazer um meme aí comigo, dizendo, vontade de pregar a noite inteira. Então o cristão tem a ver com regeneração, geração de novo. Tem a ver com compra, compra pelo sangue precioso de Cristo. Tem a ver com esperança. Nós somos comprados. Eu e você somos comprados. Não somos comprados com miséria, com prata e ouro.
Nós não somos comprados com diamantes deste mundo. Não somos comprados com dólar, com euro, com ien. Não, nós somos comprados com o precioso sangue de Cristo, que não deflaciona, que não desvaloriza, que não se perde, que não acaba, que não perde o efeito, que não perde a qualidade, que não perde a ação, que não perde a transformação. Somos marcados e comprados pelo sangue do Cordeiro. Aleluia! Dá para pregar a noite inteira sobre isso. Somos marcados pelo sangue do Cordeiro. Salvação tem a ver com compra, com esperança viva na nossa alma, com herança. A nossa herança, tem gente brigando pela herança da terra. A nossa herança está guardada no céu. Quem poderá roubar a nossa herança? Que juiz iníquo poderá tirar a nossa herança? Que tribunal deste mundo perverso poderá arrancar de nós a nossa herança? Que governo poderá deflacionar, poderá destruir, tirar, acabar com a nossa herança? Nada. Esta salvação fala de herança. Mas além da salvação estar relacionada com regeneração, a salvação está sujeita também à aprovação. O texto que lemos diz no verso 6 e no verso 7. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinada pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Na salvação tem provação. Mesmo sendo salvo, você é provado. E a provação, às vezes, produz tristeza por um pouco de tempo. O cristão pode ficar triste? Pode. O cristão não deve viver triste. Mas o cristão pode ficar triste por um período da sua vida, por causa da provação. O texto diz isso. Diz que a provação pode gerar a tristeza. Vocês estão entristecidos por um pouco de tempo. Glória a Deus, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria sempre vem pela manhã. O cristão pode passar por um período de tristeza, mas a tristeza é por pouco tempo. E a provação, ela vem para mostrar o valor da nossa fé e resultar em louvor, glória e honra ao nome do Senhor Jesus. Então, por que você é provado? Você é provado para que o valor da sua fé seja revelado a todos. Não só no mundo físico, mas no mundo espiritual. Porque a Bíblia fala que até os anjos, neste texto, querem olhar para as realidades da salvação que está na vida da igreja. Então nós somos espetáculos ao mundo, aos homens e aos anjos. Sejam eles da qualidade boa ou ruim, todos estão olhando para nós. A tua fé é provada para que apareça a genuinidade, a verdade dela para o mundo físico e espiritual. E através da provação e da aprovação da sua fé,
o nome de Cristo é exaltado, glorificado e honrado. Então, quando você estiver passando por dificuldade e que vier a tristeza, lembre-se que esta provação tem um objetivo muito claro: exaltar e louvar o nome de Cristo na tua vida. Se nós tivéssemos esta visão das coisas, nós não entraríamos em desespero quando a provação chegasse. Se nós tivéssemos esta visão das coisas, a gente não ficaria revoltado quando as coisas não dessem certo para nós. Se nós tivéssemos esta visão das coisas, a gente não entraria em depressão emocional por causa das provações que nós estamos sofrendo. Nós não diríamos, mas só comigo que acontece isso. Por que não acontece com os outros? Mas eu sou o pior mesmo. Eu não devo ser crente coisa nenhuma. Por que isso veio sobre mim? Isso não devia vir sobre mim. Olha, eu estou sofrendo demais. Não aguento mais. Meus irmãos, quando vocês estiverem entristecidos por causa das provações que vêm sobre a vossa vida, aprendei esta lição. Estas provações acontecem com uma finalidade, e a finalidade é que o nome de Cristo seja glorificado, louvado e exaltado em sua vida, a partir da sua conduta de fé em relação às provações. É para isso. Então, se no meu entristecimento Cristo é glorificado, que eu me entristeça para que Ele seja louvado na prova da minha fé. Salvação fala de provação também. Porque você será provado, para que a sua fé apareça genuinamente. A autenticidade da sua fé seja revelada. Revelada tanto no mundo físico quanto no mundo espiritual. Nós estamos tão presos ao mundo físico às vezes que nós perdemos a consciência de que o mundo espiritual é muito maior, é muito mais real, é muito mais evidente do que o mundo físico. Porque o mundo espiritual é eterno. O mundo físico é absolutamente passageiro. Se você tiver um infarto fulminante e morrer agora, o mundo físico acabou para você imediatamente. Não tem mais nada a ver a sua vida com comer, com fome, com sede, com frio, com nada dessas realidades que vocês estão vivendo. Então, o mundo espiritual é mais autêntico, é maior, é mais profundo e é mais real do que o mundo físico. Porque o mundo físico é passageiro, mas o mundo espiritual é eterno. Então, quando você é provado, o mundo espiritual está de olho em você. E o testemunho da sua fé é revelado tanto ao mundo físico passageiro, quanto ao mundo espiritual. Salvação envolve também a provação. Além da provação, a salvação envolve também o amor, a fé e a alegria. 3 coisas que acompanham o salvo: amor, fé e alegria. No verso 8 do texto que lemos está escrito: mesmo não o tendo visto, ou seja, não tendo visto a Jesus, vocês o amam. E apesar de não o verem agora, creem nele. Têm fé. E ainda exultam com alegria indizível e gloriosa. Se por um lado a salvação envolve provação que leva ao entristecimento, por outro lado, a salvação envolve alegria indizível.
A tristeza é dizível, mas a alegria é indizível. Ou seja, o salvo desfruta de uma alegria que não dá para expressar por palavras. A tristeza a gente até consegue expressar por palavras, porque ela é menor, é passageira e é muito mais fraca. Mas a alegria não dá para expressar por palavras, porque ela é muito maior, porque ela é eterna e porque ela é muito mais forte que a tristeza. Então a tristeza não é indizível, mas a alegria é indizível. Na salvação nós temos o amor ao Senhor. Luiz Fernando está falando sobre o amor nos domingos de manhã. Nós temos o amor ao Senhor. Vocês o amam, apesar de não o verem agora. Você não está vendo Jesus. E talvez nunca tenha visto com seus olhos físicos a Jesus. Mas você o ama. O salvo ama o Senhor. Jesus diz: aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Amar ao Senhor não é simplesmente dizer eu amo ao Senhor. Amar ao Senhor é viver em condições deste amor. Vocês o amam. Salvação fala de amor ao Senhor. Muitas pessoas amam o dinheiro, que é a raiz de todos os males, mas o salvo ama Cristo. Muitas pessoas amam as posições sociais. Outras pessoas amam as coisas deste século. Mas o salvo ama o Senhor Jesus. O amor é maravilhoso e é importante. Mas se você direciona o amor para o lugar errado, ele se torna uma maldição na sua vida. Hoje em dia, como o Luiz estava falando, as pessoas muito falam sobre amor. Todo mundo fala sobre amor, amor, porque Deus é amor, porque amor, amor. E como se o amor fosse em si mesmo a realidade de todas as coisas. Mas o amor é importante quando é dado por Deus e direcionado a Deus. Agora, o mesmo amor, se é amor ao dinheiro, então ele já é um mal. Se é o amor a este mundo, aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Nem tudo aquilo que se diz amor e que usa a palavra amor é de Deus. O cristão salvo, ele tem amor, mas o amor dele é direcionado principalmente a Cristo. Vocês o amam. Vocês amam Jesus? Vocês que estão me ouvindo, amam a Cristo? Ser salvo é nutrir amor por Jesus. Eu falei na mensagem passada que o salvo é apaixonado pelo Senhor. E você pode ouvir depois, eu não vou me deter nesta questão. Mas não só amor, a salvação fala de fé. Vocês também não veem, mas creem. Quem é salvo vive pela fé. Não vive por aquilo que se enxerga. Não vive por aquilo que se apalpa. Mas vive por aquilo que se acredita. Nós não precisamos ver para crer. Nós cremos e por isso falamos. Nós cremos e por isso vivemos. Nós não vivemos por aquilo que vemos. Não espere ver um anjo para crer. Creia, os anjos existem. Não esperem ver Jesus para crer. Creia, Jesus existe. Não esperem ver o arrebatamento da igreja para crer. Creiam, Cristo vem para buscar a sua igreja. Porque Ele disse. Então a salvação envolve fé. Crer no Senhor. Fé não é crendice. A fé também é maravilhosa, mas se ela for destinada ao ponto, ao alvo errado, ela se torna uma maldição. Tem pessoa que se sustenta pela fé em si mesmo. Eu tenho fé em mim. Eu tenho fé que eu vou conseguir. Outros têm fé nos homens. Este é o Salvador. Este vai conseguir transformar o mundo.
A fé verdadeira precisa estar colocada no Senhor. Nós cremos, mas não é nos homens. Você não precisa ter fé nos políticos. Você não precisa ter fé que vai se levantar um político amanhã que vai conseguir resolver o problema do Brasil. Aliás, eu desconfiaria muito de que isso aconteceria algum dia. Porque o mundo jaz no maligno. Eu não tenho esperança de que este mundo aqui vai se tornar um lugar justo. Eu não tenho essa esperança. Embora seja obrigação da igreja participar da justiça, ou seja, ter atos justos, mas você não precisa acreditar que esse mundo vai se tornar amanhã num paraíso, porque ele não vai se tornar. Só quando Cristo vier reinar sobre a terra. Então a minha fé não está neste mundo, não estão nos homens, não está nas filosofias, nas ideologias, nos pensamentos. A minha fé está em Cristo, numa pessoa, em Cristo. Eu creio no Senhor. Salvação envolve crer no Senhor. E salvação envolve alegria indizível. Porque diz que se nele cremos, então exultamos com uma alegria indizível e gloriosa. O cristão tem uma alegria que não dá para expressar. E é uma alegria que invade o coração, que de repente numa segunda-feira, onde todo mundo acorda aborrecido, ele acorda com vontade de dar glória a Deus e aleluia e sorrir. O cristão tem uma alegria tão indizível que às vezes ao receber uma notícia ruim, onde todo mundo entraria em desespero, ele entra em alegria e gozo. A alegria do cristão não dá para explicar, porque ela é baseada em Cristo, nas realidades espirituais do Senhor. Então, amor, fé e alegria são elementos que não faltam na expressão da salvação. Crente que diz que é salvo, mas que vive numa angústia, numa tristeza sem fim, não experimentou a salvação. Crente que diz, eu sou salvo, mas a minha vida é um inferno. Eu sou uma angústia, eu tenho uma raiz de amargura no meu coração, eu não perdoo esse, aquele ou outro, eu tenho raiva de... Este não experimentou a salvação. Porque quando você experimenta a salvação, não importa qual seja o seu histórico de vida, você mergulha no mar de alegria indizível. Alguém pode ser, mas você não conhece o que eu passo, nem meu histórico de vida. Eu sei, tem pessoas que passam muitas lutas. E talvez você esteja no momento do choro, que pode durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã. Porque o cristão é imerso, o salvo é imerso em alegria que não dá para expressar. Isso é verdade, porque a alegria é fruto do Espírito. Paulo diz em Gálatas 5:22 que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, a alegria precisa ser algo profundo na vida do cristão. Salvação tem a ver com alegria. Estou ficando velho, me vem uma tristeza. Não. A velhice é motivo de alegria. Mas eu vou perdendo a mobilidade, vem doenças, vem dores aqui e ali. É bem, eu sei que vem, é verdade, vem mesmo. Mas quanto mais velho você está, mais próximo você está da eternidade. E quanto mais próximo você está da eternidade, mais próximo você está de viver a vida para sempre, sem nunca mais ter uma dor sequer, sem nunca mais ter uma lágrima sequer, na presença eterna do eterno Deus para todo sempre. Aleluia! A vida do cristão é uma alegria sem fim. Mas, em último lugar, vou encerrar aqui, para não ficar cansativo. Além disso, a salvação também envolve santificação. Os versos 13 a 17 trazem, portanto,
Estejam com a mente preparada, prontos para a ação. Sejam sóbrios e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado como filhos obedientes. Imperativo agora. Não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Proibição clara. Não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos, novamente, um imperativo, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Sejam santos em tudo o que fizerem. Em tudo o que fizerem, pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Uma vez que vocês chamam Pai, aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Santificação é fundamental no processo da salvação. A palavra de Deus diz, efetuai ou desenvolvei a vossa salvação. Nós vamos pregar sobre isso um outro dia, que já me vem uma outra mensagem. Por enquanto aqui, santificação é fundamental. E a santificação abrange o quê? Abrange tudo o que você faz. Sejam santos em tudo. Em tudo que fizerem. Então, santificação abrange o jeito que você come. Santificação abrange como você trabalha. Abrange como você dorme, como você acorda, como você lida com a sua família, como você lida com os seus amigos, como você lida com os seus patrões, como você lida com os seus empregados. Santificação abrange como você lida com a reunião da igreja, como você lida com os seus líderes espirituais, como você lida com as coisas de Deus, como você lida com a palavra, como você lida com a oração. Santificação abrange como você lida com o seu filho. Santificação abrange como você lida com o seu tempo, como você lida com as suas férias, como você lida com o trabalho que você tem, como você lida com o seu dinheiro, como você lida com as suas coisas materiais, como você lida com os seus animais de estimação. Santificação abrange tudo. Sejam santos em tudo. Em tudo que vocês fizerem, sejam santos. Ou seja, a santificação modifica toda a minha forma de ser e de agir e de reagir no mundo onde eu estou. Por isso portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. E aí ele vai completar ainda nos versos 22 a 23. Agora que vocês purificaram as suas vidas pela obediência à verdade. Então a obediência à verdade é a palavra. A verdade é Jesus. A obediência à verdade purifica a sua vida. Tem gente que acha que a santificação é assim, eu cruzo os braços e falo, Senhor, me santifica, e está tudo feito, pronto, fiquei santo agora. Não, não é assim. A santificação tem a ver com o ato de Cristo na cruz? Tem. Quando Jesus morreu na cruz, ele nos declarou santos pelo seu sangue. Somos chamados de santos. Mas a santificação não para neste ato, porque este ato traz a reboque a nossa ação. Por isso seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Por isso sede santos, ordem, como eu sou santo, disse o Senhor. Por isso,
você vê no texto aqui que vocês purificaram as suas vidas pela obediência à verdade. Então, quando você obedece à palavra de Deus, então assim você está se purificando. Na tua obediência à palavra, há santificação na tua vida. Então, o que a palavra diz? Amai os vossos inimigos. Quando você ama o seu inimigo, você está se santificando. O que a palavra diz? Se alguém te bater numa face, vira outra. Então, quando alguém bate na tua face e você vira a outra, você está se santificando. O que a palavra diz? Orai pelos que vos perseguem, bendizei os que vos maldizem. Então, quando alguém fala mal de você e você fala bem dessa pessoa, você está sendo purificado, santificado pela palavra. A palavra purifica, santifica, mas não é assim. Senhor, fala a palavra aí que ela já vai me santificando. É quando a palavra tem efeito sobre mim e eu tenho atitude segundo a palavra, eu sou santificado. Como a palavra diz que você deve tratar a ofensa de um irmão, então é assim que você faz, é assim que você é purificado, santificado. Quando a palavra diz, irai-vos, mas não pequeis. Se eu iro e peco, então eu não estou sendo santificado. Mas se eu iro e não peco, eu estou me santificando. Quando a palavra diz agir com mansidão, se eu ajo com revolta, eu não estou me santificando. Mas quando eu ajo com mansidão e humildade, eu estou me santificando. Há uma consciência maligna que diz que se você está se humilhando, você está fazendo o papel de bobo. A Bíblia não diz assim. Jesus disse, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então, quando você se humilha, você recebe a santidade. Você é santificado na humildade na tua vida. Quando você se santifica, você está sendo humilde. E quando você está sendo humilde, você está se santificando. Então, é no obedecer a palavra que eu vou me purificando. Continua o texto visando o amor fraternal e sincero. Amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração, pois vocês foram regenerados, novamente, nascidos outra vez, não de uma semente perecível, ou seja, não da forma natural humana, mas imperecível pelo poder do Espírito Santo, que é a semente imperecível. A palavra é a semente imperecível no teu coração. É dela que você é regenerado, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Então nós temos a semente natural, da qual todos nós nascemos. A semente humana, natural. Essa é perecível. Já nasce morrendo. Já nasce envelhecendo. Nasceu. Primeiro aniversário, 1 ano de idade. Parabéns para você, ficou 1 ano já mais velho. Começou a morrer. Nascemos da semente perecível. Mas agora ele está dizendo, você vai nascer não da semente perecível, mas da imperecível, que é a palavra de Deus. Então a palavra é a semente que cai no coração e na alma e gera em você uma nova criatura. Obediência à palavra traz purificação na vida. Santificação tem a ver com a ação de Deus em nós. Santificação tem a ver com a nossa ação em relação à palavra de Deus na nossa vida. Santificação tem a ver com a palavra de Deus em nós. Santificação tem a ver com a ação de nós a partir de Cristo Jesus em nós. Então, salvação envolve necessariamente regeneração, provação, amor, fé e alegria e santificação. Alguém que não vive a santificação, ele diz, mas eu já sou salvo em Cristo Jesus. Esse não tem a salvação, não experimentou a salvação. Alguém que vive assim, eu vivo do jeito que eu quero, ninguém tem nada a ver com a minha vida, cada um faz o que quiser, depois nós vamos dar conta lá na frente. Essa pessoa não experimentou a salvação.
Porque quando você experimenta a salvação, você pode nem estar conseguindo, mas você está lutando para viver aquilo que a palavra diz para você fazer. É certo que às vezes a gente demora um tempo para conseguir. É certo que às vezes a gente escorrega e cai. O fato de você escorregar e cair não significa que você não é salvo. Mas se alguém não está buscando a santificação, essa pessoa não experimentou a salvação. Salvação tem a ver com santificação. A ideologia por aí, a filosofia, a teologia pode ser muito bonita, falar muito bem em amor, e todo mundo no amor, e todo mundo fazendo o que quer. Aliás, o lema do rock and roll da época aí dos hippies era amor, sexo e drogas, né? Então, falava-se amor também no meio deles. Sexo, amor e drogas o tempo todo, e era essa aí a destruição da juventude. Não, não. O amor verdadeiro é o amor a Cristo e a sua palavra. E é este amor que vai nos levar à santificação a todos os dias. Que Deus abençoe a igreja em nome de Jesus. Vamos ficar em pé. A salvação tem que envolver em nós regeneração. Quem não nasceu de novo não é salvo. Quem não foi gerado novamente não é salvo. Salvação vai trazer provação. Sua fé será provada. E às vezes levará a tristeza por um tempo. Mas a salvação também envolve o amor, a fé e a alegria. Porque a salvação envolve definitivamente santificação na vida da igreja. Nós precisamos buscar a santificação. Nós precisamos buscar a santidade. Um avivamento que houve no Brasil, nos anos 60, foi um avivamento em que se enfocou, junto com o poder do Espírito Santo, a vida de santidade. Os irmãos oravam, jejuavam e se santificavam. E o poder do Espírito descia, convertia, salvava, transformava, curava, libertava pessoas. Não adianta buscarmos poder sem a intenção da santificação na nossa vida. Cada um de nós. O mundo se avoluma e corre a passos largos para o caos do inferno. As destruições morais estão a todo vapor, sendo lançadas como sementes da praga da maldade no coração dos seres humanos. A devassidão, a impureza, os assédios, as faltas de amor e respeito, a pornografia, sensualidade, a falta de Deus nos corações, a violência, as maledicências, as prostituições, os adultérios, os palavreados torpes e profanos estão a todo vapor sendo semeados no coração da humanidade. A igreja precisa buscar a santificação. Santificai-vos, diz o Senhor ao nosso coração. Santificai-vos pela prática da palavra em vossas vidas. Santificai-vos pela oração, pelos jejuns, a busca do Senhor. Santificai-vos. Santificai-vos, dobrando os vossos joelhos diante do Senhor. Santificai-vos. Santificai-vos, vos apartando do mal, das vidas torpes, da ganância deste mundo, das iniquidades, das seduções das riquezas, das seduções do pecado. Santificai-vos, apartando-vos desta moral fraca,
falida. Aliás, muitos trocaram a beleza da moral por termos sutilmente torcidos que chamam de moralismo, moralidade. Às vezes os termos pejorativos que se estabelecem na sociedade é para destruir os princípios. A Bíblia é um livro moral. O Evangelho é moral, ele muda a moralidade da pessoa, ele transforma. Buscai a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Feche os teus olhos. Senhor Deus amado, estamos aqui esta noite, ouvimos a tua palavra. Senhor, nós entendemos que salvação tem a ver com regeneração. Se alguém aqui não foi regenerado, gera outra vez, faça nascer de novo, pela ação do teu Espírito, segundo a tua palavra, no coração. Senhor, muitos aqui talvez estão passando as provações e até em tristezas da alma, mas Senhor, faz-os entender que a salvação também está sujeita às provações da vida e que o fim dessas provações sempre resultem em louvor, honra e glória ao nome de Jesus. Senhor, queremos desfrutar cada vez mais do amor por Ti, da verdadeira fé no Senhor e da alegria indizível em nosso coração, sempre pela Tua salvação. Senhor, ajuda-nos a viver em santidade a cada dia, ajuda-nos a santificar-nos, a buscarmos a santificação, ajuda-nos a viver em santidade diante de Ti. Por mais que este mundo esteja indo a passos largos para a perdição, nós queremos buscar a santificação e assim levar a mensagem da transformação e da mudança ao coração dos perdidos. Age na nossa vida, para a glória, honra e louvor unicamente do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar.